Quando pensamos em animais nos sonhos, nem todos ocupam o mesmo lugar simbólico. Uma vaca não provoca a mesma sensação que um tigre. Um cachorro não desperta a mesma reação que uma onça. Uma galinha não provoca o mesmo temor que um leão. Existe uma família de animais que costuma despertar algo muito específico na psique humana: as grandes feras. Leões, tigres, onças, panteras, ursos, lobos. Eles aparecem quando o sonho quer falar de poder. Poder para viver, poder para lutar, poder para proteger, poder para sobreviver, liderar, poder para ocupar território, poder para dizer não. Por isso, sonhos com feras raramente passam despercebidos. Ninguém acorda indiferente depois de ser perseguido por um tigre, ou encarado por uma onça, ou cercado por lobos. Esses animais costumam aparecer quando alguma força importante da alma está tentando emergir. E a pergunta mais importante não costuma ser: o que esse animal significa? Mas: que poder da minha natureza está tentando nascer? Vamos falar desse poder? Entre todas as feras, o leão talvez seja a imagem mais universal da soberania. Ele é o rei dos animais. Mesmo em culturas que nunca conviveram com leões, ele acabou se tornando símbolo de realeza, autoridade e liderança. Nos sonhos, o leão frequentemente aparece quando o tema é poder pessoal. Não necessariamente poder sobre os outros, mas poder sobre si mesmo. Capacidade de ocupar o próprio lugar, capacidade de sustentar a própria identidade, de governar a própria vida. Na astrologia, isso aparece claramente. Leão é o signo do Sol, o centro, a identidade, a criatividade, o brilho, a expressão singular de quem somos. Um leão saudável costuma representar autoestima legítima. Um leão ferido pode indicar dificuldades de reconhecimento, liderança ou valor pessoal. Na tradição cristã, encontramos uma das imagens mais famosas, o leão de Judá, símbolo associado à linhagem do rei Davi e posteriormente ao próprio Cristo. Aqui, o leão representa autoridade espiritual, coragem moral e legitimidade. No Egito, encontramos outra imagem fascinante, a esfinge, metade humana, metade leão, guardando mistérios, protegendo entradas, controlando passagens. Assim como as esfinges dos mitos gregos, ela desafia o viajante. Decifra-me ou te devoro. Psicologicamente, isso é profundo. O leão não representa apenas força, representa força associada à consciência. Representa a pergunta: você está pronto para ocupar o seu lugar? Tive um paciente que sonhou que estava sentado num pier, à beira de um rio, quando um leão o atacava por trás. A imagem é extremamente rica. O rio costuma simbolizar o fluxo da vida psíquica, as emoções, o inconsciente. O pier é uma zona intermediária entre a terra e a água, entre consciência e inconsciente. Ele estava lá, sentado, parado, observando, sem atravessar. Então, o leão vinha pelas costas. E isso é importante. Não vinha pela frente, vinha de onde ele não olhava. A interpretação que construímos foi que uma força de liderança, autoridade e afirmação pessoal estava tentando emergir, mas ainda não havia sido reconhecida conscientemente. O leão não era um inimigo, era uma soberania esquecida, uma potência deixada para trás. Quando não ocupamos nosso próprio trono interior, o rei costuma voltar sob a forma de fera. E existe ainda um símbolo fascinante da alquimia estudada por Jung, o leão verde, uma imagem estranha que aparece frequentemente devorando o sol. Por que o rei dos animais devoraria o próprio sol? Porque o leão verde representa a força viva da natureza, rompendo estruturas rígidas da consciência. É a vida exigindo renovação. É a potência instintiva pedindo mais espaço. Muitas vezes, quando o leão aparece ameaçador num sonho, a pergunta não é quem ele está atacando, mas o que dentro de mim está exigindo uma vida maior. Agora, se o leão é soberania, o tigre é potência. Ele aparece muito mais ligado à energia vital em estado bruto, instinto, paixão, sexualidade, criatividade.
Agressividade saudável. Mary von Franz conta o caso de um homem extremamente educado, racional e controlado que sonha com um tigre tentando arrombar a porta do banheiro onde ele estava escondido. O tigre empurrava, forçava, insistia. Durante a análise, ficou claro que aquele homem havia reprimido completamente sua agressividade. Aquilo que chamava de civilização estava se transformando em amputação instintiva. O tigre queria invadir porque a vida queria entrar. Por isso, sonhos com tigres costumam aparecer quando existe energia represada, desejo não vivido, raiva não reconhecida, criatividade bloqueada e potência sufocada. Mas existe outro tipo de sonho com tigre. Lembro de uma amiga que sonhou estar numa espécie de pousada ou centro de retiros. Ao redor da construção circulavam leoas, onças e tigres. Também havia filhotes próximos à porta. A atmosfera não era de ataque, era de respeito. Então surgia sua terapeuta, uma mulher que caminhava entre aquelas feras sem medo. E então acontece a cena central do sonho. Ela abre a porta, permite a aproximação dos animais. Ao seu lado aparece um tigre branco de bengala, uma imagem raríssima. O tigre branco costuma estar associado à iniciação, consciência e refinamento da força instintiva. A terapeuta não tentava expulsar a fera, não tentava domesticá-la. Pelo contrário, ela abria a porta. Ao mesmo tempo, carregava algo semelhante a uma lança ritual, não como arma de guerra, mas como símbolo de discernimento. O sonho parecia mostrar uma mudança fundamental. Nos sonhos anteriores havia perseguições, havia feras ameaçadoras, agora a porta estava aberta. A fera já não tentava invadir, ela estava sendo recebida. Isso é profundamente psicológico, porque o objetivo da individuação não é matar a fera, nem ser devorado, mas aprender a conviver com ela. Já para nós, latino-americanos, a onça ocupa um lugar que o leão ocupa em outras culturas. Ela é a grande rainha da mata. Nas tradições indígenas, aparece associada ao xamã, ao guerreiro espiritual e àquele que transita entre mundos. Mas a onça tem uma característica especial. Ela não precisa se exibir. Seu poder é silencioso. Ela observa, espera, calcula, age no momento certo. Por isso, sonhos com onças frequentemente falam de um poder que amadurece nas sombras, uma força que não depende de reconhecimento externo. Eu mesma tive um sonho muito marcante. Estava numa árvore junto de filhotes de onça. Abaixo circulavam vários leões ameaçadores. O detalhe importante é que eu não estava escondida dos leões, eu estava protegendo os filhotes. A árvore frequentemente simboliza crescimento e desenvolvimento psíquico. Os filhotes sugeriam uma potência ainda jovem, ainda em amadurecimento, enquanto os leões representavam formas estabelecidas de poder. O sonho parecia dizer: não é hora de descer ainda. Primeiro, a onça precisa crescer. Primeiro, essa força precisa amadurecer, porque nem toda potência deve se manifestar imediatamente. Algumas precisam ser protegidas enquanto se desenvolvem. Outra figura felina das mais fascinantes nos sonhos é a pantera, principalmente a pantera negra. Ela costuma aparecer ligada à sombra, mas não necessariamente à sombra negativa. Muitas vezes representa qualidades poderosas que foram reprimidas: sexualidade, magnetismo, autonomia, mistério, instinto, magia, poder feminino. A pantera lembra muito a figura de Ártemis, deusa grega da caça e do instinto selvagem. A mulher que não pertence a ninguém, que conhece a floresta e que não pede autorização para existir. Por isso, nos sonhos com panteras, frequentemente marcam momentos de emancipação psicológica. Algo poderoso está tentando sair da sombra. Já o urso representa outro tipo de força. Não a velocidade do tigre, nem a majestade do leão. O urso fala de profundidade, resistência, suporte, regeneração, raiva e agressividade que protege território. Clarissa Pinkola Estés explora lindamente esse símbolo no conto do Urso da Meia-Lua. Na história, uma mulher precisa curar o marido que voltou profundamente transformado pela guerra. Para isso, deve subir a montanha e conseguir um único pelo de um urso. Mas ela não pode capturá-lo, nem domá-lo e muito menos matá-lo. Precisa conquistar sua confiança, aproximar-se lentamente, voltar várias vezes, esperar, persistir.
Para Clarissa, o urso representa uma medicina instintiva profunda, uma força capaz de restaurar aquilo que foi ferido pelo trauma. Por isso, sonhos com ursos muitas vezes aparecem em momentos de recuperação psíquica, quando a alma precisa reaprender a confiar na própria força. Mas o urso também tem outro lado. Lembro de uma paciente que sonhou estar numa floresta quando uma enorme ursa a atacava. A ursa rasgava sua barriga e ela podia ver as próprias vísceras saindo para fora. Era um sonho extremamente impactante. Naquele período, essa mulher vivia uma enorme raiva, mas não se permitia senti-la. Tentava ser compreensiva, educada, controlada, enquanto sufocava seu sonho de ser mãe em um relacionamento onde não havia espaço para isso. O sonho, então, faz o que a consciência não consegue fazer. A ursa materializa a agressividade reprimida e ataca justamente o ventre. O ventre é uma região ligada aos instintos, às emoções profundas e à vida. As vísceras expostas tornavam visível aquilo que estava escondido. A mensagem parecia clara: você não pode continuar guardando isso aí dentro. A ursa não era inimiga, era a própria força vital exigindo reconhecimento. A raiva saudável tentando voltar à vida. Agora, se existe um animal central na obra de Clarissa Pinkola Estés, esse animal é o lobo. Em Mulheres que Correm com os Lobos, ele se torna a imagem da mulher selvagem, aquela parte da psique que continua ligada aos instintos, à criatividade, aos ciclos naturais e à verdade interior. Clarissa lembra que os lobos possuem sentidos extremamente aguçados, farejam armadilhas, percebem movimentos invisíveis, sabem quando avançar, quando recuar, quando algo não está certo. E isso é muito importante psicologicamente, porque muitas pessoas aprendem a ignorar esse faro, ignoram desconfortos, sinais, pressentimentos e as bandeiras vermelhas. O lobo aparece para restaurar essa capacidade. Por isso, tantos sonhos com o lobo surgem quando a pessoa precisa confiar mais nos próprios instintos. Existe também a belíssima história do lobo de São Francisco de Assis. Segundo a tradição, um lobo aterrorizava uma cidade. Todos queriam matá-lo. São Francisco fez outra coisa. Aproximou-se, escutou e descobriu que o lobo estava faminto. O problema não era maldade, era necessidade. Psicologicamente, isso é brilhante. Nem toda fera quer destruição. Algumas apenas querem ser reconhecidas, alimentadas ou ouvidas. Jung nos oferece ainda outra imagem importante em seu ensaio sobre Wotan. Wotan, ou Odin, o antigo deus germânico, caminhava acompanhado por dois lobos, Gary e Frank. Eles representam forças instintivas ligadas ao êxtase, à inspiração e ao movimento profundo da alma. Aqui, o lobo não é apenas sobrevivência, é potência espiritual, é instinto a serviço da transformação. E então chegamos a Fenrir, o grande lobo da mitologia nórdica. Os deuses tentam aprisioná-lo, acorrentá-lo, controlá-lo, mas quanto mais o reprime, mais ele cresce, até romper as correntes. Fenrir é uma imagem extraordinária daquilo que reprimimos por tempo demais. O instinto não desaparece porque foi acorrentado, ele cresce no escuro. Por isso é importante olharmos para as nossas feras nos sonhos. Elas podem ser um sinal. E então, o que todas essas feras têm em comum? O leão governa, o tigre explode, onça observa, pantera seduz. O urso cura e protege. Já o lobo preserva a alma selvagem. Todos eles, notadamente, nos falam de poder, mas cada um nos fala de uma forma diferente desse poder. Por isso, quando uma dessas feras aparece num sonho, a pergunta mais importante não é: do que eu devo ter medo? Mas, que força da minha natureza está tentando emergir? Porque as grandes feras raramente aparecem para destruir a alma. Elas aparecem para lembrar que existe dentro de nós uma potência que a vida civilizada nem sempre sabe acolher. E toda vez que uma fera cruza um sonho, alguma parte dessa potência está pedindo passagem. E então, como caminha esse poder dentro de você? Me conta nos comentários se já sonhou com alguma fera algum dia. Qual delas era? Se gostou do conteúdo, dá um like e segue a Teia de Réia. Em breve teremos mais conteúdos sobre animais e sonhos. Até lá!